Pronto, gente. Então a gente pode dar início aqui ao capítulo, o equivalente aqui ao capítulo 3, né? Que é o postulado da mecânica quântica. Então, basicamente, agora que começa para valer, tá certo? Então, esses postulados, eles estabelecem uma série de regras, tá certo? Que vai permitir, então, a gente poder fazer previsões físicas, tá certo? Sobre as medidas que a gente faz. Então, esses postulados, eles sintetizam, de certa maneira, a mecânica quântica, tá certo? Então, digamos, é apresentar uma visão mais pragmática, tá? Da mecânica quântica. Então, a gente vai definir, por exemplo, o papel dos observáveis, o papel do vetor do estado e como tirar algum resultado disso daí, certo? Então, de certa maneira, a primeira coisa é por que postulados, né? Porque a mecânica quântica, ela não vai ter mais a intuição que a gente tinha na física clássica, tá certo? E poder interpretar de maneira mais exata o significado das quantidades, tá certo? Dos conceitos. Então, algumas coisas a gente vai precisar, digamos, aceitar aquilo como verdade e testar para ver se aquilo funciona. Né? Então, ela vai ser baseada, então, na capacidade de a gente realizar experimentos e verificar as previsões que a teoria permite. Certo? Então, um ponto importante, antes de começar aqui na mecânica quântica, é voltar aqui à ideia que a gente tinha na mecânica clássica. Né? Então, como é que as teorias da mecânica clássica eram construídas? Então, na mecânica clássica, o que a gente faz, de certa maneira, dado um sistema físico, tentar associar aquele sistema físico a um conjunto de variáveis dinâmicas, tá certo? E depois disso, para cada variável dinâmica dessa, para o conjunto todo, tentar descobrir quais são as equações de movimento para aquelas variáveis, né? Ou seja, a gente vai tentar descrever como as variáveis dinâmicas, tá certo? Elas evoluem. Aí, por exemplo, um exemplo clássico da mecânica clássica, lá no formalismo de Hamilton, o nosso estado, nosso sistema, ele vai ser caracterizado, então, pela posição e pelo momento, certo? Ou seja, então esse é o nosso, são nossas variáveis dinâmicas que descrevem o sistema físico. Aí, a partir daí, a gente descobre quais são as equações de movimento para essas variáveis, né? Como P evolui, como Q evolui, e aí a gente resolve, tá certo? E tem a evolução do nosso sistema. Tá? Então, a principal característica é que na mecânica clássica, por exemplo, a gente consegue determinar bem quem é a posição e quem é o momento, né? Tá? Mas vai ser diferente, então, da mecânica quântica, porque aí a gente não vai ter mais precisão na hora de definir o momento e a posição. Tá? Isso vale também não só para a mecânica, mas para as outras teorias, né? Ou seja, a gente precisa, a princípio, determinar esse conjunto de variáveis que vão descrever o nosso sistema. Tá certo? Então, essa escolha é fundamental. Depois que é feita essa escolha, a gente vai analisar, então, quais são as equações que descrevem a evolução desse sistema. Tá certo? É a mesma coisa para o próprio formalismo de Newton, né? A variável dinâmica ali que ele quer descrever é a posição, basicamente, né?
Então, ele vai, depois de escolhido então essa variável dinâmica, ele vai apresentar uma equação que essa variável dinâmica satisfaz. Tá certo? Ou seja, então a gente vai ter uma equação de segunda ordem no tempo, né? Que é a segunda lei de Newton. Tá certo? Mas, assim, do ponto de vista de física, é mais interessante a gente ter equações de primeira ordem. Certo? Ou seja, então, como é que a gente pode sumarizar aqui a nossa mecânica clássica? Ou seja, a gente vai definir um estado, né, como eu disse, em um instante t0. Ou seja, a gente vai ter uma variável q para a posição, né, chamar aqui de qj. Um instante t0 e a variável momento nesse instante t0. Tá certo? Então, isso aí é que vai ser, no caso, o nosso estado, né? Conhecer essas duas variáveis, tá certo? Num determinado instante de tempo. Então, a gente vai ver que uma vez que a gente conhece o estado num determinado instante de tempo, a gente pode conhecer, já que é uma equação de primeira ordem, né? A gente pode conhecer o estado para qualquer instante de tempo. Tá certo? Ou seja, então, conhecendo esse estado, a gente pode prever qual o valor de Q e P em tempo posterior. Tá certo? Então, a gente define essas variáveis. O segundo passo é saber quais são as equações. Né? Então, se a gente lembrar das equações canônicas de Hamilton, né? A gente tem uma equação para variação da posição e outra equação aqui para variação do momento. Então, elas são dadas, né, em função do Hamiltoniano. Né? Certo? Então, essas são as equações canônicas de Hamilton. Tá certo? Onde esse H é Hamiltoniano. Né? Ou seja, então, essa daí é a nossa base assim da nossa descrição clássica. Tá certo? Então, o que a gente precisa agora é apresentar a descrição quântica. Né? Tá? Então, a gente pode se perguntar, por exemplo, como é que é o estado, tá certo, de um sistema quântico. Então, da experiência lá que a gente já sabe, tá certo? Pela princípio da incerteza de Heisenberg, né, a gente não pode usar Q e P como o nosso estado, né, uma vez que a gente não consegue determiná-los, tá certo? Ou você determina um ou determina o outro, né? Tá? Então, outra questão que a gente surge, baseado nisso que a gente viu também, é que uma vez que a gente conhece esses estados, né, como fazer previsões, tá certo, sobre as medidas dessas variáveis quânticas, né, que a gente vai descrever no nosso sistema, tá certo? Então, como fazer as previsões dos. Tá certo? Porque a física aí continua sendo uma grandeza experimental, né? A gente precisa fazer previsões e testar, tá certo? Qualquer teoria.
Tá certo? E a outra também, como esse estado evolui, né? Tá certo? Então, o que é que acontece? Então, agora, o que a gente tem assim na nossa descrição do que seria mecânica quântica, basicamente é estabelecer um conjunto de regras, tá certo? Seja matemáticas ou físicas, que vão nos permitir fazer essas previsões, tá certo? Então basicamente, o que a gente vai apresentar, tá certo? São esses postulados, porque uma vez que a gente não consegue, vamos provar, tá certo? Tudo que a gente tem, né? Que a gente faz é testar algumas hipóteses e ver que ela funciona. Mas é meio complicado, tá certo? Tentar explicar da mesma maneira que a gente conseguia explicar as coisas do ponto de vista clássico, né? Porque a gente tem uma intuição, porque a gente, de certa maneira, consegue visualizar o que está acontecendo, né? Então, isso permite a gente ter algum grau de intuição. Nesse caso, não, né? Tá certo? A mesma coisa, por exemplo, lá no modelo de Bohr. A gente sabe que ele consegue descrever bem, tá certo? Um átomo de hidrogênio, mas é meio complicado querer explicar, por exemplo, o que a gente chama de salto quântico, né? Dizer que uma partícula ela está em uma determinada órbita e de repente ela passa para outra órbita sem, sem percorrer essa distância entre essas duas órbitas, tá certo? Ela desaparece em uma órbita e aparece na outra. Então não é muito intuitivo querer explicar isso, tá certo? Então, às vezes, a gente vai colocar então, a mecânica quântica baseada nesses postulados que asseguram aí que ela funciona. Também baseado aqui na própria experiência que a gente tem da teoria. Certo? Então, o primeiro postulado ele vai estar associado à descrição do estado do sistema. Então, o que é que a gente tem estudado inicialmente uma função de onda, tá certo? A gente viu que o estado quântico era caracterizado por essa função de onda e que ela era quadrado integrável, né? Depois a gente viu que o estado poderia ser caracterizado por um vetor do estado, tá certo? Então o que a gente vai fazer é tentar generalizar essa ideia, tá certo, para um sistema qualquer, né? Então o primeiro postulado, o que é que ele diz? Ele diz que em um instante t0, o estado de um sistema, que a gente chama físico, né? Por esse vetor do estado, tá certo? Pertence lá àquele espaço vetorial. Tá? Ou seja, então o postulado é simplesmente que o nosso sistema ele vai ser caracterizado por esse vetor de estado. Tá? Mas você pode me perguntar, e o que é que significa esse vetor de estado? Alguém pode me responder? O que significa o vetor? Sim. Qual a função de onda? Eu só estou dizendo, o postulado só diz que em um determinado instante de tempo t0, o nosso sistema físico ele é caracterizado por esse vetor de estado.
Eu acho que ele quer dizer, nesse caso, que esse vetor de estado ele pode descrever todos os estados possíveis de uma onda em um determinado tempo. Autoestado, no caso. É, Andréia? Eu acho que sim. É. Então repete aí, Denise, para a gente. Que esse vetor de onda, ele representa todos os autoestados que podem ser encontrados em um determinado instante de tempo de uma onda, no caso, de um pacote de onda. Certo, mas aí você não está dizendo o que é esse estado, né? Porque o que você está dizendo é que ele vai caracterizar, sei lá, uma partícula, seja o que for. Mas o que é que ele significa? O que ele simplifica? O que é que ele significa? Ah, tá. André? Talvez eu... Tô pensando aqui, mas não me vem à mente agora, não. Sei não. Tá certo? Certo. Porque, Então, o que é isso? na mecânica clássica, tentando fazer um link com a clássica, determinávamos a posição e o momento, no caso. Na quântica não conseguimos determinar esses valores. Só que aí, essa função, esse ket, no caso, ele pode representar não a posição, mas tipo, em um instante de tempo, essa função de onda, ela vai me dar as informações, mas só que eu não consigo definir ela. O que ela é, não. Não consigo falar não agora. Certo, mas justamente, se você for na mecânica clássica, por exemplo, você diz, olha, eu caracterizo o meu sistema pelo estado Q e P, tá certo? Isso. Mas você sabe bem me dizer o que é posição e o que é momento. Isso. Concorda? Sim. Então, esse postulado, ele diz, olha, tem algum cara aqui que ele vai caracterizar o meu sistema. Mas esse postulado, ele não está dando o significado de o que é que esse psi significa. Sim. Tá certo? Por quê? Porque, sei lá, se a gente voltar àquela discussão inicial lá de Broglie, né? Você poderia pensar que psi, se ele está associado a uma realidade, tá certo? Imaginar, sei lá, como no caso da função de onda, né? Se ela de fato é uma onda que está associado à minha partícula, ou ela é simplesmente uma quantidade matemática que vai me permitir fazer previsão. É nesse sentido a minha pergunta, tá certo? E aí cabe mais a questão de interpretação, né? Do que seria. Mas não existe uma interpretação única. Tá? Então, é nesse sentido que o postulado, assim, os postulados, eles vão te dar um conjunto de regras que funcionam bem. Tá certo? Mas você pode... Nesse caso, fica em aberto. Em que esse ket ele representa, no caso. Ele pode representar várias... Não, não é nem que ficar... Não é a situação. O significado dele mesmo. Ele é que representa o seu sistema, tá certo? Certo, mas é isso que eu estou dizendo. Se ele poderia... ele te dá informação de como você caracteriza o sistema e a partir daí você pode ter várias... de alguma maneira, usá-lo para tirar alguma informação sobre o seu sistema. Tá certo? Ou seja, aí tem gente que vai dizer, não, ele simplesmente, um vetor de estado, ele contém toda a informação sobre o seu sistema. Tá certo? Então, isso é uma interpretação. Aí alguém diz, não, mas será que essa informação que ele contém é toda ou é só uma informação parcial sobre o seu sistema? Tem vários questionamentos sobre o significado, tá certo? Mais profundo aí da função de onda. Tá certo? Aí, para Einstein, por exemplo, tá? Ele representaria algum conhecimento parcial, de maneira que ainda deveria existir uma outra coisa que desse uma descrição melhor do seu sistema. Tá certo? Para outros, não. Não, toda a informação já está aqui dentro. Tá certo? Não preciso de mais nada. A mecânica quântica é completa.
Tá? Aí tem gente, não, isso aí diz respeito somente a um ensemble estatístico, tá certo? Permite a gente fazer as medidas. Então a gente pode discutir mais, tá certo? Eu ia Esse perguntar, significado. dependendo do problema, essa função de onda, ela poderia me dar as informações completas desse determinado problema e outros problemas não? Não, ela dá, assim, a questão é, estaria, a princípio, tá certo? Dependendo da interpretação que você siga, ela te dá toda a informação possível, tá? Para qualquer problema. A questão é, mas ela te dá uma informação, digamos, associada à probabilidade, tá? Ah, tá. Então, outras pessoas poderiam achar que deveria existir, digamos, alguma generalização desse vetor do estado que te desse algo determinístico. Tá? Certo. É nesse sentido que eu estava querendo falar. Tá certo? Ou seja, então a gente vai. De certa maneira, ela vai ser uma própria. A gente discute se a função de. Se é esse vetor do estado, se ele representa o sistema em si ou só um conjunto de procedimentos, tá certo? Que você usa para poder testar o seu sistema. Tá? Então, umas coisas mais complicadas. Tá certo? Mas para dizer que, assim, em geral, a gente vai ter uma visão, digamos, mais pragmática da mecânica quântica. Né? Ela funciona. Tá? Então, usando essas regras, a gente consegue fazer as previsões que a gente quer. Pronto, e o segundo ponto tem a ver com a descrição de quantidades físicas. Tá certo? Então, o que é que a gente viu? A gente tinha, quando a gente, por exemplo, lá a posição, a gente associou, sei lá, a posição X a um operador X, né? Tá certo? Então, a gente vai generalizar isso aí para qualquer quantidade mensurável. Então, postulado 2, ele diz que toda quantidade física que é mensurável, tá certo? Sei lá, que eu vou representar aqui por A, é descrito por um operador. Tá certo? E esse operador está aqui por um operador hermitiano A. Então, esse é o segundo postulado, tá certo? Ou seja, então, a cada variável física que a gente tem, a gente associa essa quantidade, tá certo? A um operador hermitiano no espaço de Hilbert. Tá? Ou seja, esse operador é um observável. Né? Então, pronto. O que é que vocês podem comentar aí sobre esse segundo postulado? Que no caso, na quântica, em mecânica quântica, tudo de quantidade física que podemos medir, no caso, ela pode ser descrita por esse operador. Esse operador ele vai me descrever qualquer quantidade física que eu posso, que seja mensurável, no caso. É, tá certo? Então, a princípio, para ele não interessa nenhuma quantidade física que não seja mensurável, né? Só faz sentido o que você está podendo medir, tá Também, certo? Então, contanto que esse operador ele pertença ao espaço do espaço vetorial, né? E seja também hermitiano.
Ele vai agir sobre o espaço vetorial, né? Caso Hilbert, a gente vai fazer a distinção de que ele é hermitiano. Então a gente viu por que ele precisa ser hermitiano. Estão lembrados? Calma. Nesse caso, por que ele precisa ser hermitiano? Sim. Um operador hermitiano é quando o seu complexo conjugado, né, que é a adaga lá, é igual a ele próprio. Né? Uhum. Mas aí, Então, certo. nesse caso, se eu tenho uma função de onda e aplico esse operador hermitiano, eu vou estar retirando apenas a informação real desse operador, por Não, aí. certo. A gente tinha visto essa definição, né? Mas Isso. ele tinha duas propriedades. Os autovalores, Verdade. eles são reais. É E a outra isso que os mesmo. autoestados... Oi? Era isso mesmo. Basicamente, eles formam uma base, né? Isso. De autovetores. Uhum. Tá certo? A gente quer que ele seja real, porque a gente espera que toda a quantidade física aí seja real, tá certo? E aí forma uma base que a gente quis expandir, tá certo? Nessa base, qualquer vetor de estado, né, a gente pode expandir numa determinada base. Tá Certo. certo? Então, isso aí é também algo fundamental da mecânica quântica. Né? Então, só como observação, então, mesmo esse postulado, tá certo? A gente admite que é verdade e ele funciona bem, tá certo? Mas mas tem gente que diz que você poderia, ele não precisa ser hermitiano. Você poderia construir mecânica quântica não hermitiana, tá? E as grandezas físicas, embora nesse caso ele pudesse ter altos valores complexos, né? Você teria também um conjunto de altos valores reais que você descreveria os sistemas físicos. Tá? Mas é uma complicação matemática, tá? Que a gente não vai discutir. Tá, eu já Que ia é um achei, pouco... Oi? eu já achei que ia ficar um pouquinho estranho, não? Não, porque você consegue... a principal... Como é que se diz? Você meio que generaliza, tá certo? A mecânica quântica. Tá? E mesmo se ele não for hermitiano, ele pode ter, digamos, um espectro ainda de autovetores de alto valores reais, tá certo? Você vai conseguir expandir numa base, tá? Porque tem grandeza, por exemplo, porque a gente sempre diz, não, qualquer grandeza física, ela é real, né? Sim. Tá certo? Mas a gente poderia imaginar, quando a gente estuda, sei lá, em eletro, o estado sólido, quando a gente quer descrever uma onda, tá certo? Ou um meio, digamos, que absorve uma onda. A gente vê que a gente consegue fazer isso através de um termo complexo, né? Que vai representar essa absorção. Certo? Sim. Não, mas é só para dizer a possibilidade, né? Tá certo? Também existe esse caminho, mas não é o caminho que a gente vai seguir. Tá? Só para deixar claro. Tá certo? Então, o que vai ser essencial, uma vez que a gente estabelece esse postulado, é tentar criar regras, tá certo? Para que, a partir das quantidades clássicas, tá, que a gente tem, a gente consiga construir esses operadores quânticos. Né? A gente já tinha estudado esses casos mais simples, esses casos, né, que a posição a gente escreveu por um operador, tá certo? R, e o momento escreveu por um operador P. Não foi isso? Isso. Aí o valor do alto de R de P vai depender da representação. Né? Se a gente tiver na representação da posição, sei lá, vou escrever um X aqui.
Esse R aqui é o próprio X. E o P a gente viu que é menos IH cortado. Tá certo? Isso aqui na... Tá certo? Ou seja, então a gente precisa estabelecer essas regras, tá certo? Porque o nosso sistema quântico, a gente vai construir sempre a partir do sistema clássico. Então a gente vai estabelecer um conjunto de regras que permite, então, a gente construir, ou digamos assim, a gente quantizar um sistema clássico. Tá ok? Então, outro ponto aqui importante que a gente tinha, que a gente tem é falar das medidas das quantidades físicas. Tá certo? Ou seja, a gente viu que no primeiro postulado, né, a gente estabelece o estado, no segundo, a gente faz uma descrição das quantidades físicas, tá certo? E no terceiro postulado, a gente vai analisar os resultados possíveis. Então, o terceiro postulado diz que o único resultado possível de uma medida ou seja, o único resultado possível de uma medida, tá certo? De uma quantidade física A é um dos autovalores, tá certo? Do operador, ou melhor, do observável correspondente. Ou seja, então se eu tiver aqui uma grandeza A e eu represento ela por esse operador A, qualquer resultado possível de uma medida que eu faça sobre A tem que ser um dos autovalores de A. Tá certo? Ou seja, se a gente lembrar aqui da própria, como a gente escreveu, da equação de autovalores, né, da equação de Schrödinger, a gente tinha um H psi, ele vai ser E psi. Tá certo? Ou seja, então qualquer medida que eu faça da energia, um dos valores tem que ser, os valores só podem ser, um dos autovalores tá certo? Do operador H. Então esse é o nosso esse é o nosso terceiro postulado, tá certo? Então qualquer medida que eu faça, o resultado tem que ser um dos autovalores. Tá? Então a gente postula isso. Professor, Oi. com esse postulado, eu conhecendo quem é a minha função e os autovalores dela, eu posso descrever a função como um todo, no caso. Que função você está falando? Uma função qualquer, uma função de onda, no caso. Eu tenho uma função de onda e, no caso, eu quero saber o comportamento dela, eu calculando os seus autovalores, eu consigo fazer uma previsão, no caso, né? Enquanto a gente não pode ter uma certeza, mas a gente pode ter uma previsão de como se comporta aquela função. Não, no caso da energia, né? Por exemplo, nesse caso em particular aqui, o que é que você teria que fazer?
é a partir do primeiro passo, a partir do Hamiltoniano clássico, H, encontrar o operador H, tá certo? Aí depois disso, o que você faz é encontrar, no caso de H, o HN e o psi-n. Tá certo? Então você vai ter medidas sobre a energia. Então o seu estado, sei lá, psi, ele vai ser a superposição desse tipo aqui. Tá certo? Então você precisa conhecer as energias e os autoestados, né? Então, conhecendo. É isso mesmo que eu tinha perguntado. Certo? Então a gente faz isso não só para a energia, mas também para as outras grandezas. Certo, certo. Certo? Então, outra observação que ele faz, é que ele volta aqui para o princípio da decomposição espectral, tá certo? Ou seja, ele mostra que se a gente sabe, por exemplo, que nosso estado é caracterizado por psi, como é que a gente faz previsões sei lá, sobre uma grandeza representada por um observável A? Então, como fazer previsões sobre A? Então, o que a gente vai fazer, vamos assumir aqui que é um caso discreto, né, e não degenerado, o A ele também vai obedecer uma equação de autovalores, tá certo? Desse tipo aqui, né? Então, quando eu atuo A sobre o que é, sobre um elemento da base, melhor dizendo, aqui de N, o resultado vai ser um alto valor vezes, novamente, aí o vetor do estado, né? Tá certo? Então, isso aqui tendo essa base, sendo isso aqui uma base, né? Nosso N significa que o nosso vetor do estado, escrito antes, já é essa superposição aqui, de um N. Tá? Então, essa é a nossa, basicamente lembrando no que a gente estava discutindo como uma decomposição espectral, né? Tá certo? A gente expandiu o vetor na base, tá certo? Então, basicamente, isso é que é a nossa decomposição espectral. Então, o que é que a gente viu? Qual vai ser olhando, por exemplo, agora para a interpretação de Bohr, tá certo? Qual vai ser a probabilidade de encontrar em uma medida sobre o observável A o alto valor AN? A gente viu que a probabilidade, né? Era simplesmente um P aqui de AN, o módulo do coeficiente, né? Tá certo? Ou seja, então cada coeficiente da expansão, o quadrado dele, corresponde à probabilidade de encontrar o sistema naquele autoestado e com aquele alto valor. Isso daqui também a gente pode escrever como um n psi, né, ao quadrado. Tá certo? Pronto, então a gente tinha visto essa definição aqui para a probabilidade. Né? Então, o quarto postulado, ele divide, tá certo? Aliás, faz para vários casos diferentes do espectro. Tá? Ele faz para o caso discreto, não degenerado, depois ele faz para o caso discreto e degenerado, depois ele faz para o caso contínuo. Tá? Então, bora, nesse caso aqui, vamos ficar só no caso discreto e não degenerado.
Então, o que é que ele diz? Que quando uma quantidade física um sistema que tem esse vetor de estado, tá certo? Probabilidade de se obter um alto valor, AN, ao quadrado. Tá? Que é mais ou menos o que a gente já sabia da própria interpretação de Bohr, né? Ou seja, assim, só esse postulado meio que esses postulados, né, eles tentam organizar toda a mecânica quântica, né? Tá? Isso daqui a gente já sabia também, tá certo? Então esse postulado é basicamente a interpretação de Bohr para a função de onda, né? Então ele também não traz nada de muito novo. Tá ok? Alguém está com alguma dúvida? Não. Não. Aí ele Não. Tá tranquilo. tá E tranquilo. essa probabilidade também, para comentar, né, ela vai ser independente da escolha da base, né? Tá certo? Deixa eu ver mais o que eu tinha. Eu ia fazer. Pronto. Aí, o que é que mudaria se a gente. A gente pode definir também, tá certo? Isso aqui, essa probabilidade aqui no caso contínuo, tá certo? E tem algumas propriedades aqui que ele discute, mas eu vou deixar um pouco aqui para vocês. Quarto, cadê o próximo postulado? Pronto. O quinto tem a ver com o conceito que a gente fala de, aliás, com a ideia, né, de redução do pacote de onda, né, que a gente já tinha comentado, tá certo? Então, esse postulado, primeiro, né, se a gente tem um vetor de estado, tá certo, que representa esse sistema, tá certo, antes da medida, o quarto postulado, ele vai permitir, então, você fazer prever, né, as probabilidades de cada um dos valores dos resultados possíveis. Tá certo? Então, mais uma vez que a gente determina, tá certo? Faz essa medida, o sistema ele vai deixar de ser probabilístico. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Vamos supor que esse eixo aqui seja o tempo, e eu tenho um sistema que ele está num determinado tempo aqui, zero, tá? É caracterizado por esse vetor de estado. Tá? O tempo vai evoluindo até ele chegar num tempo onde, vou chamar aqui de T0, que é onde a gente vai fazer uma medida. Certo? Sei lá, ele vai ser um psi de T aqui, né? De T0. Aqui eu vou realizar a medida. Então, depois da medida, como é que eu vou caracterizar o meu sistema?
Tá certo? Ou seja, antes da medida, ele estava no estado psi. Aí eu faço a medida, o que é que acontece? Hein, gente? O que é que acontece aí? Vai ter uma nova função. Qual vai ser essa nova função? Esse novo estado? Seria o autovetor da função? Então ele vai então seguir para um desses autoestados aqui, o N. Tá certo? Aí depois de tempo ele vai evoluir, tá certo? E a equação de Schrödinger, então depois a gente vai olhar a evolução dele, de como ele evolui, mas ele vai estar associado agora somente a esse autoestado de sistema. Então, a esse ato de medir, tá certo? É o que a gente chama de redução do pacote de onda. Tá? Ou seja, a gente tinha antes uma sobreposição, tá certo? Aí você, de alguma maneira, realiza uma medida, obtém o resultado A, e seu novo estado vai ser um N. Tá certo? Então, isso daí que a gente chama de redução do pacote de onda. Tá ok? Ok. Pronto. Isso aí vai ter. Nossa, tá certo? Ou seja, o que acontece exatamente quando eu faço uma medida? Tá? Porque aqui a gente tem alguns. Deixa eu primeiro apresentar aqui o postulado, né? Certo? Esse quinto postulado. Discutir melhor algumas coisas. Então ele diz o seguinte: se uma medida Então, diz assim, se uma medida, então, de uma quantidade A sobre o sistema no estado psi é realizada, o resultado vai ser o alto valor AM, né, que a gente já tinha comentado. E, além disso, o estado de sistema imediatamente após a medida, ele vai ser a projeção de psi. Tá certo? Ou seja, então esse novo estado vai ser aquele operador projeção sobre psi. Sobre a norma aqui. Então, justamente aqui a projeção. Tá certo? Algum comentário? Não. A internet caiu agora há pouco.
Eita, foi? Se eu puder repetir só o finalzinho. Não, estou dizendo, o quinto postulado, tá certo? Ele diz o seguinte, que é justamente para representar aquele colapso da função de onda, tá certo? Ele diz que se uma medida de uma quantidade A, uma quantidade física A, né, sobre um sistema no estado psi, se ela for realizada, o resultado será um alto valor. Isso aí também a gente já sabia, né? E esse novo estado, tá, é justamente logo após a medida, ele vai ser a projeção de psi, que vai dar justamente um daqueles autoestados. E isso daí é o que a gente chama de colapso da função de onda. Tá certo? Então, esses dois postulados, esses últimos dois postulados, né, o quarto e o quinto, eles estão associados à questão de realizar uma medida. Tá certo? Mas aí o próprio livro, um pouco mais à frente, ele comenta o seguinte, que ele diz que o quarto e o quinto postulado, eles possuem um certo número de problemas, tá certo? Que serão colocados de lado. Tá? Aí que problemas são esses? O primeiro é que a gente está acostumado a fazer uma medida, sei lá, do ponto de vista clássico, né? Mas aí como é que a gente faz uma medida quântica? A gente tem que ter, digamos, algum aparelho, digamos, de medida, tá certo? E como é que a gente vai tratar esse aparelho? Tá? Ou seja, se a gente tem um determinado sistema quântico que a gente quer analisar, ele vai ter que interagir com esse aparelho de medida, tá certo? Para realizar essa medida, né? Então a gente vai ver que o próprio sistema de medida ele vai perturbar o seu sistema quântico, tá certo? Então ele já vai alterar aí, tá, a sua medida, tá? Outra questão que surge também é como tratar esse aparelho de medida, né? Seria ele um aparelho clássico ou seria ele um aparelho quântico? Então surge esse problema, tá? Ou seja, então o que a gente vai fazer em geral, é tentar tratar o nosso sistema físico como independente do aparato da medida, tá certo? Mesmo sabendo que essa interação é grande, tá? Então, então esse conceito de medida é algo também que traz muita discussão do significado dele na mecânica quântica, né? Então, o Jordan, tá certo? Que é um dos fundadores aí da mecânica quântica matricial, né, junto com Bohr e Heisenberg, ele costumava dizer que as observações, elas não só interferem na medida, mas elas que produzem a medida. Tá certo? Então você vê o quão importante é essa ideia da função de onda, tá certo? Ele diz então que um processo de medida, ela compele o seu sistema a assumir um valor bem determinado. Ou seja, a gente tem aquele sistema físico descrito por uma superposição de autoestados. Então, quando eu faço uma medida, ela obriga o seu sistema a ir para um daqueles autoestados. Tá? Então, então o efeito da medida ele é assim, muito importante, tá, na mecânica quântica. Mas aí a gente vai assumir, digamos, que esse aparelho de medida ele é independente, tá certo, da mecânica quântica. Né? Então, uma coisa que é importante ressaltar é que esses postulados, ele basicamente vem da que a gente chama de interpretação de Copenhague da mecânica quântica. Tá? Então, existem outras interpretações e outras tentativas, tá certo, de descrever a mecânica quântica, né? Não só com essas regras aí, mas com outras regras. Tá? Mas essa, digamos, é a linha majoritária, tá certo? Seguida aí pela maior parte dos físicos, né? Então, existem críticas, por exemplo, assim, do seguinte ponto de vista, na física, tá certo? Qualquer sistema que você faz, que você tenha, ele é descrito lá por uma equação. Por exemplo, a segunda lei de Newton. Mas ele é descrito pela segunda lei de Newton o tempo todo. Tá?
Não existe, não. O meu sistema, até um determinado tempo, segue a lei de Newton e depois ela segue outro. Isso aí a gente não tem na física clássica. E na mecânica quântica é como se você tivesse que nosso sistema físico fosse descrito, digamos, por duas leis. Ele segue a equação de Schrödinger, mas quando eu faço a medida, ele passa a seguir essa ideia de redução do pacote de onda. É como se tivesse duas leis para governar um movimento da partícula. Né? Então, tem muita gente que critica essa abordagem, dizendo que a medida não pode ser algo tão especial que tem que ter uma lei só para ela. Tá? Então, tem outras pessoas que tentam descrever a mecânica quântica sem de maneira diferente. Né? Mas, em geral, assim, a gente segue também esses postulados porque eles funcionam. Tá? Qualquer outra tentativa assim, de reinterpretar, às vezes eles também não trazem nenhum resultado novo e às vezes trazem interpretações também difíceis de você entender. Tá certo? Então, por isso que o Cohen ele segue esses postulados. Né? Assim, a gente sabe que eles funcionam bem, tá certo? E na maioria dos casos, assim, as tentativas alternativas, elas não trazem nada a mais, também só outros tipos de complicação. Tá? Às vezes é até difícil interpretar. Né? Então, tem teorias que é escrita sem a ideia de redução do pacote de onda. Tá? Oxe, mas mesmo a Oi. gente fazendo a medida, ele considera que não tem uma redução do pacote de onda? Essa teoria no caso? Então, mas aí ele reinterpreta, é como se. Daí que surge, por exemplo, aquela ideia, um pouco de filme de ficção científica, né, da existência de vários mundos. É como se Ah, a, tá, sim, sim. tá certo? Então, assim, ela também não trouxe, em relação a isso, ela também não traz, ela não facilitou em nada a interpretação. Tá? Tem gente que acha absurdo a ideia dessa redução do pacote de onda, mas também não tem nada melhor para interpretar, tá certo? Essa questão de fazer a medida. Tá? É meio difícil também imaginar que não ocorre, não ocorre o colapso da função de onda, mas é como se a onda seguisse em outros mundos, né? É um Da pouquinho mesma estranho. forma. Não, a mecânica quântica é estranha. Tudo é estranho, né? Tudo é estranho. Tá certo? Então, por isso, assim, que essa É. interpretação ele coloca esses postulados bem como uma série de regras que funcionam. Tá? Mas aí, se você quiser discutir mais a fundo o significado de cada coisa, aí é mais complicado, né? Tá certo? Mas tudo pode ser questionado, né? Sim, Mas, sim. tá certo? Mas do ponto de vista físico, assim, de certa maneira, o que você está interessado é em extrair algum número, no final das contas. E ela faz isso bem. Tá? Mesmo que você não entenda o porquê de cada coisa, mas ela funciona. Tá? Certo. Então, não, até agora, a mecânica quântica não falhou em nenhum teste que ela foi submetida. Ok. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Bom, e o outro postulado chama que diz respeito à evolução temporal. Ou seja, basicamente é dizer que a evolução temporal do nosso vetor do estado é governado pela equação de Schrödinger.
Tá certo? E, de certa maneira, a gente também não prova, sei lá, que o sistema clássico é descrito pela segunda lei de Newton, né? Então, da mesma maneira, a gente tem simplesmente que esse estado aí ele é governado pela equação de Schrödinger. Certo? Então, esse H é o nosso Hamiltoniano. Tá ok? Ok. Pronto. Outra questão ele coloca um pouco separado, né, que tem a ver aqui com o terceiro postulado, né, que é a questão das grandezas físicas. Aliás, o segundo, né, tem a ver então com as grandezas físicas, né, ou seja, a gente sabe que toda grandeza física mensurável ela vai ser descrita por um operador, tá certo, que age no espaço de Hilbert, né, e esse operador é hermitiano. Então, de certa maneira, a gente precisa criar o que a gente chama de regras de quantização. Tá certo? Ou seja, como construir, tá certo, esse operador associado às grandezas físicas, né? Como dado um A, uma grandeza física clássica aqui, a gente constrói esse operador A na mecânica quântica. Tá? Então a gente pode, uma das regras que a gente tem é descrever os operadores R e P. Essa vai ser a principal regra de quantização que a gente tem, né? Associar um R, certo? Que a gente sabe aqui que funciona, né? E o P a um operador P. E a gente sabe também que dessa regra e essas quantidades, elas obedecem à relação de comutação, né? RJ. Isso vai ser IH cortado, né? Um delta aqui de JI vezes a identidade. Tá certo? Eu acho que em alguma aula aqui do passado, né, eu tinha escrito isso aqui justamente como a relação fundamental da mecânica quântica, né? Que é a regra de comutação de X e de P. Tá certo? Que foi apresentada aqui por. Então, essa é a regra que a gente usa para quantizar o nosso sistema físico, tá certo? Isso aí, ele funciona bem, tá certo? A gente consegue, sei lá, pegar um Hamiltoniano clássico, fazer utilizar essa regra e obter um Hamiltoniano quântico, tá? Uma vez que R e P são hermitianos, né? Então, a gente só precisa ter cuidado, por exemplo, é quando na equação clássica que a gente tem, aparece, por exemplo, um produto escalar, do tipo R escalar P. Sei lá, vai ser algo desse tipo, né? Por quê? Porque, embora o R seja, tanto o R e o P, que a gente constrói, eles são hermitianos, né? A gente vai ver que o produto não necessariamente vai ser hermitiano. Tá? E, além disso, por exemplo, enquanto na física clássica a relação R-P comuta, né, a gente viu que na física quântica ela não comuta, tá certo? Aqui tem esse problema, isso aqui não comuta. E o produto R-P, ele não é hermitiano.
Então, o que a gente faz, essa regra, para tornar RP hermitiano, é o que a gente chama de fazer uma simetrização. Tá? Embora ele não seja hermitiano, se eu reescrever o produto, esse produto escalar como sendo RP menos PR, esse resultado é hermitiano. Certo? Ou seja, então sempre que aparecer na nossa equação clássica um produto escalar desse tipo, a regra que a gente vai usar é essa. Tá certo? Pronto. O livro está Oi. trazendo positivo esse RP. É mais, né? É, Então, devo ter me enganado aqui. Eu não estou nem com ele aqui. Tá certo? Então, em algumas situações vai aparecer, tá certo, esse produto interno e a gente reescreve essa regra de quantização através desse processo aí. certo. Tá certo? Aí, por exemplo, outra observação que ele faz também em relação à quantização das quantidades físicas. Tá? Aqui ele mostra aqui que o terceiro postulado, né, ele vai ser capaz de explicar as regras de quantização, ou seja, a quantização das quantidades físicas, mas também ele está querendo dizer que em mecânica quântica tudo vai ser discreto. Tá? A gente tem que levar em conta que mecânica quântica ele tem tanto o espectro discreto, pode apresentar, né? Tanto o espectro discreto quanto o espectro contínuo. A gente viu isso, por exemplo, lá quando estava estudando a função delta, né? A gente fez dois casos. Um caso acontecia um espalhamento por uma delta e a outra representava um estado ligado para uma delta. Então, no caso dos estados ligados, eles vão estar associados a um espectro discreto, enquanto os casos associados ao espalhamento, tá certo? Eles vão estar associados a um espectro contínuo. Eles são lembrados, não? Sim, sim. Sim. Vocês estão lembrados da delta? E o livro discute os dois casos, né? Uma delta positiva e uma delta negativa. Uma delas dava o espectro discreto e a outra dava o espectro contínuo. O senhor representou por delta de R0 menos um R'. É, mas eu tinha mandado você dar uma olhada lá no livro do Griffiths. Sim, sim. Tá lembrado? Pronto. Sim, sim. Tá? E ele faz só essa observação aqui. Essa questão que existem sistemas quânticos contínuos, né? Tá certo? Certo. Bom, deixa eu ver outra seção aqui que ele comenta também é dizer que essas regras de quantização, né, elas são consistentes com a interpretação probabilística. Ou seja, a nossa probabilidade, tá certo? Da partícula ser encontrada no intervalo x e x mais dx vai ser isso aqui ao quadrado, né? Dx. Tá? E esse termo é que a gente chama de densidade de probabilidade. Tá certo? O sistema tem entre o intervalo x e x mais dx, mas também encontrar o sistema entre o estado P, entre uma medida, né,
de valor P e P mais dP. Tá? Ou seja, então posso escrever a probabilidade também em função do alto valor P. Tá certo? Isso vai ser que é justamente a delta, a inversa da transformada Fourier, né? Tá certo? Ou seja, então mesmo para calcular a probabilidade, né, a gente pode também usar diversas bases, né? Tanto a posição quanto o momento. Tá certo? Então aqui também uma densidade de probabilidade. E outra questão importante também fazer a medida é a ideia aqui de valor esperado. Tá certo? Porque, por exemplo, como que a gente, na questão da medida, né? A gente sabe que para a gente fazer uma medida, a gente precisa realizar um grande número de medidas, né? Certo? Para a gente ter uma estatística e calcular aí esses valores médios. Então, outra observação importante é que, por exemplo, sei lá, se a gente tem um sistema físico, tá? Como é que a gente calcula a média sobre esse sistema físico? O que a gente faz é preparar, digamos, várias cópias, né? Sei lá, se tiver uma partícula lá, calcular uma propriedade aqui de uma partícula. O que a gente faz é construir várias cópias dessa partícula, e cada cópia ela tem que ser descrita pelo mesmo vetor de estado psi. Então a gente faz uma medida sobre esse ensemble, certo, de partícula. Então é a mesma ideia lá da mecânica estatística, né? O que a gente não faz não é pegar, digamos, sei lá, quero estudar um sistema de uma partícula. O que é que eu faço? Sei lá, se fosse um sistema clássico, eu poderia, sei lá, fazer uma medida naquele sistema, depois retornar o sistema ao seu estado inicial, repetir a medida e fazer isso diversas vezes, né? Tá? Só que a gente sabe que uma medida, ele interfere muito no seu sistema físico. Então a gente precisa, não é factível tentar fazer uma medida dessa forma, né? O que a gente faz é também a mesma ideia de ensemble lá da mecânica estatística. Então a gente prepara, tá certo? Um conjunto então de sistemas descritos pelo mesmo. Então a gente consegue a partir daí calcular essas médias, tá certo? Calcular as propriedades do observável, tá certo? Então a gente vai definir esse valor médio do observável, né? Será um observável A entre os estados psi. Tá certo? Ou eventualmente depois a gente vai esquecer de ficar repetindo esse psi, tá certo? Escreve só entre dessa maneira. Tá certo? Ou seja, então esse valor médio, né, ele é definido como sendo a média dos resultados obtidos quando um número muito grande de medidas desse observável é realizado. Tá? Então, a gente pode calcular uma probabilidade, tá certo? De obter um valor AN como sendo o limite, quando o número de medidas aqui vai para infinito, né? De N de AN sobre N total. Tá certo? Quando esse termo N de AN, ele é justamente o número de vezes, tá certo? Que o alto valor AN é obtido. E esse outro N é o número total de medidas que eu quero que vá para infinito. Então, a maneira aqui de calcular então, o valor médio vai ser a N vezes a probabilidade. Tá certo? O que eu preciso, então, aqui no caso, é calcular essa probabilidade. Né? Então, ele discute também o caso em que a probabilidade ela é calculada em uma base degenerada. Então, a gente vai ter o índice I, psi, né? E a gente introduz
Outro número IN diz respeito ao grau de degenerescência do sistema. Vai de I até GN. Desse GN é o alto valor degenerado. Tá certo? Então, o que é uma base degenerada aí? Só para a gente lembrar. Vocês estão lembrados, não? É quando tem um alto valor associado para todos os autovetores do caso, né? Da Não, base. para todos não, né? Para mais de um, né? Para mais de um, né, cara? Tem um dois autovetores. 3, não necessariamente todos, né? Esse GN é que ele chama de grau de degenerescência. Tá ok? Sim. Ok. Sim. É. Pronto. Esse valor, uma vez que a probabilidade é dada dessa forma aí. Então, o AN, o A, o valor médio de A, né? Se, o que a gente viu? Que era o somatório de AN vezes essa propriedade, né? Essa probabilidade, aliás. Então, isso aqui eu posso escrever como vou escrever aqui dessa forma, né? Então, isso vai ser um somatório em N em I. Esse AN eu posso escrever como ok? Mas se a gente lembrar aqui da equação de altos valores, né, quem é que vai ser esse termo? Ele é justamente um A e um NI. Não é isso? Já que ele vem aqui da equação de altos valores, né? Isso. Pronto, então, dessa maneira, o meu somatório aqui, eu consigo reescrever esse termo como sendo um A, que é justamente o valor médio, né? De um NI. Sim. Tá certo? Isso vai ser quem? Então, de novo, a gente vai ter esse somatório, tá certo? E N, ele vai dar justamente a relação de fechamento, né? Ele vai ser a própria identidade. Então, o valor médio aqui de psi é a gente calcular o valor médio do operador. Então, essa é a maneira que a gente realiza as medidas. Tá certo? Ou seja, então, se eu construir, sei lá, o operador hamiltoniano, se eu quiser o valor médio da energia, então o que eu tenho que fazer é calcular esse sanduíche aqui. Então, eu vou ter o valor médio da energia. Bem legal a expressão. Oi? Ficou legal para calcular. Não é. Não é, é bem prático, assim. Uma vez que ele consegue construir, tá certo? E é sempre importante, né? Posso escolher outra base, outro estado, certo? Para calcular tudo isso. Eu posso, sei lá, calcular o valor médio de X na base X, ou de X na base P, tá certo? Certo, Então certo. vai ser bem prático aí. Mas nesse caso aí, para esse capítulo, a gente conseguiu
andar aqui um pouco mais rápido, tá certo? Fica faltando a seção D e a E, que é implicações físicas da equação de Schrödinger e o princípio da superposição, tá certo? Que ele discute aqui um pouco melhor. Tá? Então, dá para próxima aula a gente acaba esse capítulo, aí eu já vou passar outra lista aí para vocês, tá certo? Hoje e amanhã eu consigo enviar. Certo. Ô, professor, Tá? o prazo daquela lista 2 ele era para quando? Que lá ficou como se fosse na mesma data do último. Você chegou a fazer, não? A segunda lista? Sim? Eu enviei. É. Eu vou abrir. De qualquer maneira eu pego, independente ali da data. Ah, tá, porque tava lá, porque quando eu enviei Tá. ficou dizendo que tava com atraso de 2 dias e tal. Ah, foi? Pronto, não, mais tranquilo. Viu? Não tem problema não, né? Não tem não. Ah, tranquilo. Pronto, tudo tranquilo, André? Sim. Pronto, então, quarta-feira a gente termina esse capítulo. Certo. Tá? Agora Aí é deu uma aí. quantidade. Esse capítulo é uma quantidade de informação bem robusta, né, professor? Aham. Não, tem, realmente, assim, fazia tempo que eu não lia coisas de quântica, aí você vê que você acaba ficando meio enferrujado. Você tem que ler muito, tá certo? Pegar outros materiais, que aí você vai lembrando. Tem outras discussões, assim, apesar do livro ser grande, ele segue só uma corrente, assim, da mecânica quântica, né? Ele não Sim. discute outras possibilidades, certo? Então era interessante ler também um pouco mais para a gente ter uma cultura, tá certo? Certo. Tudo que a gente chama de internet de fundamentos mesmo de mecânica quântica. Tranquilo. Né? Pronto, mas a gente vai conversando mais, eu vou passar a lista, tá certo? Aí vocês vão resolvendo. Você vai Viu? colocar lá no Moodle ou vai mandar no grupo também? Eu mando no grupo e no Moodle, assim que eu Pronto. Tranquilo. fizer. Tá joia? Certo. Certo. Fechado. Pronto. Então até quarta, gente. Qualquer coisa aí vocês mandam mensagem. Certo. Até 4. Viu? Então, um abraço. Um abraço.